As redes sociais estão numa constante versão beta, elas estão sempre se transformando. Isso é o que dizem os especialistas. E as eleições de 2022 já trazem algumas lições quando o assunto é a comunicação com o eleitor. A campanha, principalmente para presidente de 2018, tinha sido marcada pelo envio de mensagens em massa pelo WhatsApp. E também por uma predominância de grupos conservadores e reacionários nas redes sociais. Já a corrida eleitoral desse ano ficou mais parelha e num formato multiplataformas, ou seja, com redes sociais e mídias tradicionais se retroalimentando. Mas na opinião de pesquisadores do PEX, um centro de pesquisa da UFMG, as estratégias de comunicação das campanhas desse ano não funcionaram e deram um sinal de esgotamento. Será que chegou a hora da gente pensar em algo além do lacrar e do mitar nas redes? Vamos conversar? Desde 2008 que existe um certo deslumbramento com a capacidade de comunicação das redes sociais durante as eleições. Nos Estados Unidos, o Barack Obama usou uma estratégia inovadora de comunicação pela internet e foi da posição de um senador pouco conhecido dos Estados Unidos para a Casa Branca. Foi a campanha do Yes We Can, Sim Nós Podemos. Mas de lá para cá a gente teve o Brexit e a eleição do Donald Trump, que revelaram um lado mais sinistro das redes sociais. Quem não lembra da história da Cambridge Analytica? The real game changer was Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica trouxe as eleições para a era do Big Data e usou estratégias antiéticas, para dizer o mínimo, de coletar os dados dos eleitores e persuadir eles de uma forma nunca antes vista. E de acordo com uma ex-funcionária, essa estratégia da Cambridge Analytica foi usada também no Brasil em 2018, pelo Bolsonaro. O modelo de negócio das redes sociais quer que o usuário passe o maior tempo possível dentro do aplicativo. Os conteúdos capazes de engajar mais são os que viralizam. Mas no campo político, estudos já mostraram que os algoritmos das redes sociais que determinam o que é mostrado pra gente, eles não são neutros e geralmente priorizam conteúdos mais conservadores, da direita do espectro político. E o mais grave, eles favorecem conteúdos mais partidários, mais extremistas. Os materiais de centro ou moderados acabam sendo deixados de lado. E quando as redes sociais organizam o que a gente vê na timeline, elas influenciam, claro, o nosso comportamento, o que a gente compra, como a gente se comunica e até em quem a gente vota. Desde as eleições americanas de 2016 que existe uma preocupação com relação às redes sociais e os impactos na democracia. Nas eleições de 2022, o TSE fez um acordo com as grandes empresas do setor para evitar fake news e abusos, que foi visto como um avanço pelos especialistas, mas ainda insuficiente. Um dos problemas aqui foi como lidar com um volume enorme de dados de maneira rápida. Um grupo de especialistas e organizações da sociedade civil elaborou inclusive um documento com sugestões de medidas mais efetivas. Segundo eles, uma das falhas foi o fato de a grande maioria das redes sociais não conseguir detectar conteúdo antidemocrático e nem ter uma política para impedir levantes violentos contra a democracia, como que aconteceu nos Estados Unidos. E em termos de formato, o que a gente viu nesse ano foi uma campanha multiplataformas. Quer dizer, eventos na grande mídia tradicional, como debates entre os candidatos, entrevistas de telejornais e o horário eleitoral, também foram importantes e repercutiram nas redes sociais. Cada político fazia o seu recorte ali, o seu vídeo editado de uma forma que passasse a mensagem do candidato. As mídias tradicionais e as redes sociais coexistiram e se retroalimentaram. E a gente viu que a eleição para presidente se mostrou desde o início bem cristalizada em dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro. Eles tentaram o tempo todo falar para fora das bolhas deles, mas a estratégia de comunicação parece não ter conseguido influenciar de maneira significativa o voto. Foi o que disseram as pesquisadoras Alessandra Costa e Raquel Novaes na coluna Planaltices da DW Brasil. Elas escreveram que o formato das campanhas caducou a ponto de se tornarem incapazes de alterar esse jogo estável, que se distancia das competições eleitorais anteriores no período recente. Elas destacam como desafio buscar mensagens políticas que tenham uma maior efetividade e sugerem que o lacrar das redes precisa ser repensado. O recurso do lacre e da mitada ainda é muito usado por políticos e seus apoiadores, principalmente em vídeos na internet. Mas o jornal Folha de São Paulo revelou teatro por trás de uma dessas mitadas, feitas pelo Bolsonaro durante a pandemia. Presidente, o que você achou da entrevista do Mandetta ontem no Fantástico? Eu não assisto a Globo. Para toda a imprensa, eu não assisto a Globo, tá ok? Um bom dia para vocês. A reportagem revelou que o homem foi pago para fazer a pergunta para o Bolsonaro. Ele disse que recebia uma verba mensal para ir ali apoiar o presidente. A reportagem dá a entender que boa parte das tal mitadas são menos espontâneas do que se pensava. É bem verdade que o lacre já estava dando sinais de desgaste e cansaço antes das eleições. Isso pode ser algo positivo. O lacre significa o fim do debate, o fim do diálogo. Mas nas redes a palavra de ordem continua sendo o engajamento e a forma mais eficiente continua sendo a de despertar emoções fortes, seja de raiva ou de paixão.
E como sociedade, isso significa decidir os rumos do país em debates cada vez mais histriônicos. Gostou do Vamos Conversar dessa semana? Se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E se eu pudesse escolher o algoritmo das redes, eu ia escolher um para privilegiar o debate e a conversa com quem pensa diferente. E você?